45. Supostamente, entrar naquela caverna de meditação todos os dias é um momento de comunhão divina. Mas ultimamente, tenho entrado lá resistindo. Como minha cadela costumava resistir ao entrar no consultório do veterinário. Pois sabia que por mais simpático que todo mundo estivesse sendo naquele momento, tudo iria terminar com a picada pontiaguda de algum instrumento médico. Porém, depois da minha última conversa com o Richard do Texas, essa manhã estou tentando uma nova abordagem. Sento-me para meditar e digo à minha mente: escute, entendo que você esteja um pouco assustado, mas prometo que não estou tentando te aniquilar. Estou só tentando te dar um lugar para descansar. Eu te amo. Outro dia, um monge me disse: o local de descanso da mente é o coração. A única coisa que a mente escuta o dia inteiro são os sinos dobrando, barulhos e discussão. E tudo que ela quer é tranquilidade. O único lugar em que a mente vai encontrar paz é dentro do silêncio do coração. E é para lá que você tem que ir. Também estou tentando um mantra diferente. É um mantra com o qual tive sorte no passado. É simples, formado por 2 sílabas apenas. Hamsa. Em sânscrito, significa eu sou isso. Segundo os yogis, Hamsa é o mais natural dos mantras, aquele que todos nós recebemos de Deus antes do nascimento. Ele é o som da nossa própria respiração. Ram na inspiração, Sa na expiração. Enquanto vivemos, sempre que inspiramos e expiramos, estamos repetindo esse mantra. Eu sou isso. Eu sou divino. Eu estou com Deus. Eu sou uma expressão de Deus. Não estou afastado. Não estou sozinho. Não sou essa ilusão limitada de um indivíduo. Sempre achei Hamsa fácil e relaxante. É mais fácil meditar com ele do que com o Om Namah Shivaya, o mantra oficial desse yoga. Mas eu estava conversando com um monge no outro dia, e ele me disse para ficar à vontade para usar o Hamsa, se isso fosse me ajudar a meditar. Medite com qualquer coisa que cause uma revolução na sua mente, ele disse. Então, vou me sentar com ele aqui hoje. Hamsa. Eu sou isso. Os pensamentos vêm, mas não presto muito atenção neles, a não ser para lhes dizer de forma quase maternal: ah, conheço vocês, seus danadinhos. Vão brincar lá fora agora. Mamãe está aí escutando Deus. Hamsa. Eu sou isso. Adormeço durante algum tempo, ou algo assim. Na meditação, você nunca consegue ter certeza se o que você pensa que é sono é de fato sono. Algumas vezes é só um outro nível de consciência. Quando acordo, ou algo assim, posso sentir uma energia suave, azul e elétrica pulsando pelo meu corpo em ondas. É um pouco assustador, mas também incrível. Não sei o que fazer, então simplesmente converso internamente com essa energia. Digo a ela: eu acredito em você. E sua reação é aumentar, ganhar volume. Ela é assustadoramente intensa agora, como se estivesse tomando conta dos meus sentidos. Sua vibração vem da base da minha coluna. Meu pescoço parece querer se esticar e se torcer. Portanto, deixo que faça isso. E vejo então que estou sentada na mais estranha das posições, com as costas retas como uma boa yogi, mas com a orelha esquerda encostada no ombro esquerdo. Não sei porque a minha cabeça e meu pescoço querem fazer isso, mas não vou discutir com eles. Eles são insistentes. A energia azul pulsante continua a percorrer meu corpo, e posso ouvir uma espécie de zumbido cadenciado em meus ouvidos, agora tão alto que na verdade não consigo mais suportar. Ele me assusta tanto que eu lhe digo: ainda não estou pronta. E abro os olhos de supetão. Tudo desaparece. Estou de volta a uma sala, de volta a meu ambiente conhecido. Olho para o relógio. Estou aqui ou em algum lugar há quase 1 hora. Estou ofegando.
literalmente ofegando. 46. Para entender o que foi essa experiência, o que aconteceu ali, com ali estou me referindo tanto à caverna de meditação quanto a dentro de mim. É preciso abordar um tema um tanto esotérico e pouco compreendido. Toda religião do mundo tem um ramo de devotos que busca uma experiência direta e transcendente de Deus, afastando-se dos estudos escriturais ou dogmáticos fundamentalistas, para ter uma experiência pessoal do divino. O interessante a respeito desses místicos é que quando eles descrevem suas experiências, todos acabam descrevendo exatamente a mesma coisa. Em geral, sua união com Deus acontece em um estado de meditação e é possibilitada graças a uma fonte de energia que inunda o corpo inteiro como uma luz eufórica, elétrica. Os japoneses chamam essa energia de Ki. Os budistas chineses chamam de Chi. Os balineses chamam-na de Taxo. Os cristãos chamam-na de Espírito Santo. Os habitantes originais do deserto de Kalahari chamam-na de Seus homens santos a descrevem como um poder semelhante a uma cobra, que sobe pela coluna vertebral e abre um furo na cabeça, através do qual os deuses então entram. Os poetas sufistas islâmicos chamam essa energia Deus de a bem-amada, e escreveram poemas devocionais em sua homenagem. Os aborígenes australianos descrevem uma serpente no céu que desce e toma conta do xamã, atribuindo-lhe poderes intensos de um outro mundo. Na tradição judaica da Cabala, dizem que essa união com o divino ocorre por meio de estágios de ascensão espiritual, com uma energia que sobe pela coluna vertebral ao longo de uma série de meridianos invisíveis. Santa Teresa d'Ávila, a mais mística de todas as figuras do catolicismo, descreveu sua união com Deus como uma ascensão física de luz através de 7 mansões interiores de seu ser, depois da qual ela irrompeu diante da presença de Deus. Ela costumava entrar em transes de meditação tão profundos que as outras religiosas não conseguiam sentir sua pulsação. Implorava às suas companheiras para que não contassem a ninguém o que haviam presenciado, já que aquilo era uma coisa muito extraordinária e que poderia dar origem a boatos consideráveis, sem falar em um possível encontro com a Inquisição. O desafio mais difícil, escreveu a santa em suas memórias, era não despertar o intelecto durante a meditação, pois quaisquer pensamentos da mente, mesmo as mais fervorosas preces, extinguem o fogo de Deus. Quando a mente irrequieta começa a construir discursos e sonhar argumentos, especialmente quando esses são astutos, ela logo irá imaginar que está fazendo um trabalho importante. Mas se você conseguir superar esses pensamentos, explicava Teresa, e ascender rumo a Deus, é um assombro glorioso, uma loucura celestial, onde a verdadeira sabedoria é adquirida. Lembrando sem saber os poemas do místico sufista persa, que perguntava por que, com um Deus que ama com tamanho abandono, não somos todos bêbados descontrolados. Teresa exclamava em sua biografia que se essas experiências divinas fossem apenas loucura, então eu lhe suplico, Pai, permita que sejamos todos loucos. Depois disso, nas fases seguintes de seu livro, é como se ela tomasse fôlego. Ao ler Santa Teresa hoje, é quase possível senti-la saindo dessa experiência delirante, e em seguida, olhando em volta para o ambiente político da Espanha medieval, onde ela viveu sob uma das mais opressivas tiranias religiosas da história, e com sobriedade e senso de dever, pedir desculpas pelo seu arrebatamento. Ela escreve: perdoe-me se me comportei de forma demasiado ousada. E repete que todos os seus clamores idiotas deveriam ser ignorados, porque evidentemente ela não passa de uma mulher, um verme, uma escória desprezível. É quase possível vê-la alisar o hábito de freira para tornar a colocá-la no lugar,
e prender os últimos fios soltos dos cabelos, enquanto seu segredo divino permanece uma fogueira flamejante e oculta. Na tradição yoga indiana, esse segredo divino é retratado como uma cobra que jaz enrolada na base da coluna até ser libertada pelo toque de um mestre ou por um milagre. Então, subindo pelos 7 chakras ou rodas, que também se pode chamar as 7 mansões da alma, e finalmente saindo pela cabeça, explodindo na união com Deus. Esses chakras, segundo os yogis, não existem no corpo físico. Então, não adianta procurá-los lá. Eles só existem no corpo sutil, no corpo ao qual os professores de budismo estão se referindo quando incentivam seus alunos a retirar de dentro de seu corpo físico um novo ser, do mesmo jeito que se puxa uma espada de dentro da sua bainha. Meu amigo Bob, que é ao mesmo tempo estudante yoga e neurocientista, me disse que sempre ficou mexido com essa ideia dos chakras, que sempre quis vê-los de verdade, em um corpo humano dissecado, para acreditar que existiam. No entanto, depois de uma experiência de meditação particularmente transcendente, ele acabou adquirindo uma compreensão do que são os chakras. Ele disse: assim como existe na escrita uma verdade literal e uma verdade poética, também no ser humano existe uma anatomia literal e uma anatomia poética. Uma delas você pode ver, a outra não. Uma é feita de ossos, dentes e carnes. A outra é feita de energia, memória e fé. Mas ambas são igualmente verdadeiras. É como quando a ciência e a devoção têm pontos de interseção. Descobri recentemente um artigo no New York Times sobre uma equipe de neurocientistas que havia colocado eletrodos em um monge tibetano durante uma experiência voluntária de scanner cerebral. Eles queriam ver o que acontece com a mente transcendente, cientificamente falando, durante momentos de iluminação. Quando uma pessoa normal pensa, sua mente é constantemente percorrida pelos rodamuinhos dos pensamentos e impulsos, como uma tempestade elétrica, que são registrados no scanner cerebral como lampejos amarelos e vermelhos. Quanto mais zangada ou exaltada a pessoa fica, mais intensos e profundos são esses lampejos vermelhos. Mas os místicos, independentemente de sua época ou cultura, mencionam uma imobilidade do cérebro durante a meditação e dizem que a derradeira união com Deus é uma luz azul que eles podem sentir irradiando a partir do centro dos seus crânios. Na tradição yogi, isso se chama a pérola azul, e o objetivo de todo discípulo é encontrá-la. De fato, durante a meditação monitorada, o monge tibetano foi capaz de tranquilizar sua mente de forma tão completa que nenhum lampejo vermelho ou amarelo pôde ser visto. Na verdade, toda a energia neurológica desse cavalheiro juntou-se e reuniu-se por fim no centro do seu cérebro. Foi possível ver isso acontecer bem ali, no monitor, formando uma pequena pérola de luz fria e azul, exatamente como os yogis sempre descreveram. Esse é o Kundalini Shakti e seu objetivo. Na Índia mística, como em muitas tradições xamânicas, o Kundalini Shakti é considerado uma força perigosa de se brincar sem supervisão. O yogi inexperiente poderia literalmente destruir sua mente com ela. Você precisa de um professor, um guru, para guiá-lo nesse caminho. Idealmente de um lugar seguro, como um ashram, para você poder praticar. Dizem que é o toque do guru, seja seu toque literal em pessoa, ou por meio de um encontro mais sobrenatural como um sonho, que liberta a energia Kundalini enroscada na base da coluna e permite que você comece a sua viagem rumo a Deus. Esse momento de libertação é chamado de Shaktipat, iniciação divina, e é o maior presente que um mestre iluminado pode lhe dar. Depois desse toque, um discípulo ainda pode passar anos se esforçando
para encontrar a iluminação. Mas pelo menos a viagem começou. A energia foi libertada. Recebi a iniciação Shaktipat 2 anos atrás, quando encontrei minha guru pela primeira vez em Nova York. Foi durante um retiro de final de semana nas montanhas, em seu ashram. Para ser honesta, não senti nada de especial depois. Eu acho que esperava um encontro esfuziante com Deus. Talvez algum relâmpago azul ou uma visão profética. Mas vasculhei meu corpo, à procura de efeitos especiais, e senti apenas um pouco de fome, como de costume. Lembro-me de pensar que eu provavelmente não tinha fé suficiente para vivenciar algo de realmente intenso, como a libertação do Kundalini Shakti. Lembro-me de pensar que eu era racional demais, não era intuitiva o suficiente, e que meu caminho da devoção provavelmente seria mais intelectual do que esotérico. Eu rezaria, leria livros, teria pensamentos interessantes, mas provavelmente jamais alcançaria o tipo de êxtase meditativo divino descrito por Santa Teresa. Mas tudo bem. Mesmo assim, eu adorava a prática de devoção. No dia seguinte, porém, aconteceu uma coisa interessante. Estávamos todos novamente reunidos com a guru. Ela nos conduziu à meditação e no meio de tudo aquilo eu dormi. Ou qualquer que fosse aquele estado. E tive um sonho. Nesse sonho, eu estava em uma praia, perto do mar. As ondas eram imensas e aterrorizantes, e cresciam rapidamente. De repente, um homem surgiu ao meu lado. Era o mestre da minha guru, um grande yogi carismático a quem vou me referir aqui apenas como Monge Adorado. Monge Adorado havia morrido em 1982. Eu só o conhecia por causa das fotografias espalhadas pelo ashram. Mesmo nessas fotos, preciso confessar, sempre achei o cara um pouco assustador demais, um pouco poderoso demais, um pouco ardente demais para o meu gosto. Já havia algum tempo que eu evitava pensar nele, e de modo geral, evitava seu olhar que pairava sobre mim vindo das paredes. Ele parecia massacrante. Não era o meu tipo de guru. Sempre preferi minha mestre viva, bonita, compassiva e feminina àquele personagem falecido, mas ainda cheio de energia. Agora, porém, ali estava o mestre adorado no meu sonho, em pé, ao meu lado na praia, em todo o seu poderio. Fiquei aterrorizada. Ele apontou para as ondas que se aproximavam e disse: "Quero que você descubra uma forma de impedir isso de acontecer." Em pânico, saquei um bloquinho de anotações e tentei desenhar inventos que pudessem impedir as ondas do mar de avançar. Desenhei imensos muros para conter o mar, canais e represas. Mas todos os meus desenhos eram estúpidos e inúteis. Eu sabia que aquilo estava além das minhas capacidades. Eu não sou engenheira. Mas podia sentir o monge adorado me observando, impaciente e julgador. Por fim desisti. Nenhuma das minhas invenções era inteligente ou forte o bastante para impedir aquelas ondas de estourarem. Foi então que eu vi o mestre adorado rir. Ergui os olhos para aquele indiano mirrado, com suas vestes cor de laranja, e ele estava literalmente estourando de tanto dar risada, curvado para frente em um frouxo de riso, enxugando lágrimas de gargalhada nos olhos. "Diga-me, querida", falou ele, e apontou para o oceano colossal, poderoso, infinito, balouçante. "Diga-me, se tem a bondade, como exatamente você estava planejando deter isso?" 47. Por 2 noites seguidas, eu havia sonhado que uma cobra entrava no meu quarto. Já li que isso é espiritualmente auspicioso, e não apenas nas religiões orientais. Santo Inácio teve visões de serpentes durante todas as suas experiências místicas, o que, no entanto, não torna as cobras menos reais nem menos assustadoras.
Tenho acordado suando. Pior ainda, depois que acordo, minha mente tem se descontrolado de novo, me traindo e me levando a um estado de pânico que eu não sentia desde o pior período dos meus anos de divórcio. Meus pensamentos voltam sem parar ao meu casamento falido, e toda a vergonha e a raiva que acompanharam esse acontecimento. Pior ainda, voltei a pensar em David. Em minha mente, discuto com ele zangada, e me sentindo sozinha, e me lembro de cada coisa que ele disse ou fez para me magoar. Além disso, não consigo parar de pensar na nossa felicidade juntos, no delírio emocionante de quando as coisas iam bem. É o máximo que posso fazer para não pular da cama e ligar para ele da Índia, no meio da noite. E simplesmente não sei porquê, simplesmente desligar na cara dele, imagino. Ou implorar para que ele volte a me amar. Ou desfiar para ele uma lista acusadora de todas as suas falhas de caráter. Porque tudo isso está voltando à tona agora? Eu sei o que eles diriam. Aqueles que estão nisso há mais tempo. Diriam que isso é perfeitamente normal. Que todo mundo passa por isso. Que a meditação intensa traz tudo à tona. Que você só está exorcizando o que sobrou dos seus demônios. Mas mesmo assim, meu estado de fragilidade emocional é tamanho que não consigo suportar. E não quero escutar nenhuma teoria hippie de ninguém. Estou vendo que tudo está vindo à tona. Muito obrigada. Está tudo vindo à tona como se fosse vômito. De alguma forma, consigo voltar a dormir, por sorte. E tenho outro sonho. Dessa vez não há cobras, mas um cachorro magro, mau, que me persegue e diz: eu vou te matar. Eu vou te matar e vou te comer. Acordo chorando e tremendo. Não quero incomodar minhas companheiras de quarto. Então, vou me esconder no banheiro. O banheiro, sempre o banheiro. Que Deus me ajude. Mas aqui estou eu novamente dentro de um banheiro. Novamente no meio da noite, desabada no chão. Aos prantos e sozinha. Ah, mundo frio. Estou tão cansada de você e de seus horríveis banheiros. Quando o choro não para, vou pegar um bloquinho de anotações e uma caneta. O último refúgio dos covardes. E torno a me sentar ao lado da privada. Abro em uma página em branco e rabisco minha já conhecida súplica desesperada. Preciso da sua ajuda. E então vem uma longa expiração de alívio quando, em minha própria caligrafia, minha amiga fiel, quem será ela? Começa fielmente a me salvar. Estou bem aqui, está tudo bem, eu te amo, eu nunca vou abandonar você. 48. A meditação da manhã seguinte é um desastre. Desesperada, imploro a minha mente para que, por favor, se afaste e me deixe encontrar Deus. Mas minha mente só faz me olhar com o seu poder frio e dizer: eu nunca vou deixar você se libertar de mim. Durante esse dia inteiro, na verdade, fico tão ressentida e zangada que temo pela vida de qualquer pessoa que cruze o meu caminho. Dou um fora em uma pobre alemã porque ela não fala bem inglês e não consegue entender quando lhe digo onde fica a livraria. Fico com tanta vergonha da minha raiva que vou me esconder em um banheiro, mais um, para chorar. E em seguida fico morrendo de raiva de mim mesmo por ter chorado, porque me lembro do conselho da minha guru para não desmoronar o tempo todo, ou então isso se torna um hábito. Mas o que ela sabe sobre isso? Ela é iluminada. Ela não pode me ajudar, porque ela não me entende. Não quero que ninguém converse comigo. Não consigo suportar ver o rosto de mais ninguém nesse momento. Consigo até me desvencilhar de Richard do Texas durante algum tempo, mas ele acaba me encontrando no jantar e que homem corajoso. Senta-se bem no meio da fumaça preta do meu ódio por mim mesma. O que você tem, que está toda ensimesmada? Pergunta ele, com seu sotaque arrastado e com seu palito na boca como de hábito. Não pergunte, respondo. Mas em seguida começo a falar e lhe conto tudinho, concluindo com: e o pior de tudo é que não consigo
deixar de pensar obsessivamente no David. Pensei que tivesse esquecido ele, mas está tudo voltando. Espere mais 6 meses. Você vai se sentir melhor, ele diz. Eu já esperei 12 meses, Richard. Então, espere mais 6. Vá somando mais 6 meses até esquecer. Essas coisas levam tempo. Solta o ar pelo nariz com força, como um touro. Escute aqui, sacolão, diz Richard. Algum dia você vai olhar para trás, para esse momento da sua vida, e pensar que época deliciosa de luto ela foi. Vai ver que estava lamentando a sua perda e que o seu coração estava despedaçado, mas que a sua vida estava mudando e que você estava no melhor lugar possível do mundo para fazer isso, em um lindo lugar de adoração, cercada de graça. Aproveite esse tempo, aproveite cada minuto. Deixe as coisas se resolverem aqui na Índia. Mas eu amava ele de verdade. Grande coisa. Você se apaixonou por uma pessoa, e daí? Não entende o que aconteceu? Esse cara tocou um lugar no seu coração mais profundo do que você pensava que era capaz de alcançar. Em outras palavras, você foi fisgada, menina. Mas esse amor que você sentiu foi só o começo. Isso é só o amor mortal, limitado, café com leite. Espere para ver como você é capaz de amar mais profundamente do que isso. Nossa, sacolão, você tem a capacidade de um dia amar o mundo inteiro. É o seu destino. Não ria. Não estou rindo. Na verdade, eu estava chorando. E por favor, não vá você rir de mim agora. Mas acho que o motivo pelo qual é tão difícil para mim esquecer esse cara é que eu realmente achava que David fosse a minha alma gêmea. Provavelmente era. O problema é que você não entende o que essa expressão significa. As pessoas acham que a alma gêmea é o encaixe perfeito. E é isso que todo mundo quer. Mas a verdadeira alma gêmea é um espelho. A pessoa que mostra tudo o que está prendendo você. A pessoa que chama a sua atenção para você mesmo, para que você possa mudar a sua vida. Uma verdadeira alma gêmea é provavelmente a pessoa mais importante que você vai conhecer, porque elas derrubam as suas paredes e te acordam com um tapa. Mas viver com uma alma gêmea para sempre? Não, dói demais. As almas gêmeas só entram na vida para revelar a você uma outra camada de você mesmo, e depois vão embora. Acabou, sacolão. A missão do David era acordar você, tirar você daquele casamento do qual você precisava sair, destroçar um pouquinho o seu ego, mostrar para você os seus obstáculos e vícios, despedaçar o seu coração para uma nova luz poder entrar, deixar você tão desesperada e fora de controle que você fosse obrigada a transformar a sua vida, e depois apresentar você à sua mestra espiritual e sair fora. Essa era a função dele, e ele foi ótimo, mas agora acabou. O problema é que você não consegue aceitar isso, que esse relacionamento tinha um prazo de validade bem curto. Você parece um cachorrinho cheirando lixo, baby. Fica lambendo uma lata vazia, tentando tirar mais comida lá de dentro. E se você não tomar cuidado, essa lata vai ficar presa no seu focinho para sempre e tornar a sua vida infeliz. Então largue isso. Mas eu amo ele. Então ame ele. Mas eu sinto saudade dele. Então sinta saudade. Mande um pouco de amor e de luz sempre que pensar nele, mas depois esqueça. Você só está com medo de largar os últimos pedacinhos do David, porque aí vai estar sozinha de verdade. E Liz Gilbert morre de medo do que vai acontecer se ficar realmente sozinha. Mas o que você precisa entender é o seguinte, sacolão. Se você libertar todo esse espaço na sua mente, que está usando agora na sua obsessão por esse cara, vai descobrir um vazio ali, um espaço aberto, uma entrada. E adivinhe o que o universo vai fazer com essa entrada? Ele vai entrar. Deus vai entrar. E vai encher você com mais amor do que você jamais sonhou. Então, pare de usar o David para fechar essa porta. Esqueça isso. Mas eu queria que eu e o David... Ele me interrompe. Está vendo? Esse é o seu problema. Você quer coisas demais, baby.
Parece uma galinha tentando quebrar o próprio ossinho da sorte. Essa frase me arranca a primeira risada do dia. Então, pergunto a Richard. Então, quanto tempo esse luto vai demorar a passar? Você quer saber a data exata? Sim. Uma data que você possa marcar no seu calendário? É. Deixa eu te dizer uma coisa, sacolão. Você precisa parar com essa mania de querer controlar tudo. Ao ouvir isso, minha raiva me consome como um fogo. Mania de querer controlar tudo? Eu? Penso até em dar um tapa no Richard, por causa desse insulto. Então, bem lá no fundo da intensidade da minha indignação ofendida, vem a verdade. A verdade imediata, evidente, risível. Ele tem toda a razão. O fogo sai de mim tão depressa quanto entrou. Você tem toda a razão, eu digo. Eu sei que tenho razão, baby. Escute, você é uma mulher poderosa e está acostumada a conseguir tudo o que quer da vida. E não conseguiu o que queria da vida nos seus últimos relacionamentos. E isso te deixou toda travada. O seu marido não se comportou como você queria que ele se comportasse. E o David também não. Dessa vez, a vida não fez o que você queria. E nada deixa uma controladora mais puta da vida do que a vida não fazer o que ela quer. Por favor, não me chame de controladora. Mas você é controladora, sacolão. Fale a verdade. Ninguém nunca te disse isso? Bom, já. Mas quando você se divorcia de uma pessoa, depois de algum tempo, para de escutar as coisas ruins que ela diz a seu respeito. Então, tomo coragem e digo: tudo bem, acho que provavelmente você tem razão. Talvez eu tenha mesmo mania de querer controlar tudo. Só acho estranho você ter reparado. Porque eu não acho que isso seja algo óbvio para quem vê de fora. Quero dizer, aposto que a maioria das pessoas não consegue ver esse meu problema na primeira vez em que olha para mim. Richard do Texas ri tanto que quase deixa cair o palito da boca. Não consegue ver, benzinho? O rei Charles conseguiria ver a sua mania de querer controlar tudo. Tudo bem, acho que para mim chega desse papo, obrigada. Você precisa aprender a se soltar, sacolão. Senão, vai ficar doente. Nunca mais vai conseguir ter uma boa noite de sono. Vai passar a vida inteira rolando de um lado para o outro, se culpando por ter sido tamanho fiasco na vida. Qual o meu problema? Como é possível eu estragar todos os meus relacionamentos? Porque eu sou um fracasso tão total? Deixa eu adivinhar. Foi provavelmente isso que você passou horas acordada fazendo ontem à noite. De novo? Tá bom, Richard, chega, eu digo. Não quero mais você escrafunchando a minha mente. Então fecha a porta, diz meu grande Yogi do Texas. 49. Eu tinha 9 anos, quase 10, quando passei por uma verdadeira crise metafísica. Talvez essa pareça uma idade tenra para algo assim, mas sempre fui uma criança precoce. Tudo aconteceu durante o verão entre a 3ª e a 4ª série. Eu faria 10 anos em julho, e alguma coisa na transição dos 9 para os 10, de um dígito para 2, me fez entrar em um verdadeiro pânico existencial, geralmente reservado para as pessoas que fazem 50. Me lembro de pensar que a vida estava passando muito depressa. Parece que na véspera eu ainda estava no jardim de infância, e ali estava eu agora, prestes a completar 10 anos. Eu logo seria uma adolescente, em seguida uma mulher de meia idade, depois uma idosa e depois iria morrer. E todas as outras pessoas também estavam envelhecendo em velocidade acelerada. Todo mundo morreria dali a pouco tempo. Meus pais morreriam, meus amigos morreriam, meu gato morreria. Minha irmã mais velha já estava quase no ensino médio. Eu parecia capaz de me lembrar dela entrando no jardim segundos antes, com suas meias 3/4. E agora ela estava no ensino médio? Era evidente que não demoraria muito para ela morrer. Qual era o sentido daquilo tudo? O mais estranho dessa crise foi que ela não havia sido provocada por nada em especial. Nenhum amigo nem parente havia morrido, me fazendo sentir pela primeira vez
o gosto da mortalidade. Nem tampouco eu lera ou vira nada de específico sobre a morte. Sequer havia lido A Teia de Charlotte. Esse pânico que eu estava sentindo aos 10 anos não era nada menos do que uma coincidência espontânea e total da inevitável marcha da mortalidade. E eu não tinha nenhum vocabulário espiritual para me ajudar a lidar com ela. Éramos protestantes, e ainda por cima, não praticantes. Só agradecíamos antes da ceia de Natal, no dia de Ação de Graças, e frequentávamos a igreja esporadicamente. Meu pai preferia passar as manhãs de domingo em casa, e sua prática de devoção consistia em cuidar da fazenda. Eu cantava no coral porque gostava de cantar. Minha bonita irmã era o anjo da procissão de Natal. Minha mãe usava a igreja como quartel-general para organizar trabalhos beneficentes voluntários para a comunidade. Porém, mesmo naquela igreja, não me lembro das pessoas falarem muito de Deus. Afinal de contas, estávamos na Nova Inglaterra, e a palavra Deus costuma deixar os Yankees nervosos. Minha sensação de impotência era cachapante. O que eu queria fazer era puxar algum gigantesco freio de emergência do universo, como os freios que eu vira no metrô na nossa excursão escolar para Nova York. Queria pedir um tempo, pedir para todo mundo parar até eu conseguir entender tudo. Imagino que essa ânsia de forçar o universo inteiro a deter sua marcha até eu conseguir me acalmar tenha sido o início daquilo que meu querido amigo Richard chama de minha mania de querer controlar tudo. Minhas tentativas e minha preocupação, é claro, foram fúteis. Quanto mais eu prestava atenção no tempo, mais depressa ele corria. E aquele verão passou tão rápido que me deu dor de cabeça. E ao final de cada dia, me lembro de pensar: lá se vai mais um. E desatar a chorar. Tenho um amigo do ensino médio que hoje trabalha com deficientes mentais. Ele diz que os pacientes autistas têm uma consciência particularmente dolorosa de se ver em relação à passagem do tempo, como se nunca houvessem desenvolvido o filtro mental que permite ao restante de nós se esquecer da mortalidade de vez em quando e simplesmente viver. Um dos pacientes de Rob sempre lhe pergunta a data no início de cada dia, e quando o dia termina ele pergunta: Rob, quando é que vai ser dia 4 de fevereiro de novo? E antes de Rob conseguir responder, o cara sacode a cabeça de tristeza e diz: eu sei, deixa pra lá. Só no ano que vem, né? Conheço muito bem essa sensação. Conheço o triste desejo de ser capaz de retardar o final de mais um dia 4 de fevereiro. Essa tristeza é um dos grandes desafios da experiência humana. Até onde sabemos, somos a única espécie do planeta a quem foi dado o presente, ou talvez a maldição de ter consciência da nossa própria mortalidade. Tudo sobre a Terra um dia morre. Nós, simplesmente, somos os sortudos capazes de pensar nesse fardo todos os dias. Como você vai lidar com essa informação? Quando eu tinha 9 anos, não conseguia fazer nada a não ser chorar. Mais tarde, com o passar dos anos, minha consciência super desenvolvida da velocidade do tempo me levou a me forçar a viver em ritmo máximo. Já que eu teria uma estada tão curta assim na Terra, precisava fazer tudo o que fosse possível para vivenciá-la agora. Daí todas as viagens, todas as histórias de amor, toda a ambição, todo o macarrão. Minha irmã tinha uma amiga que costumava pensar que Caterine tinha 2 ou 3 irmãs caçulas, porque estava sempre ouvindo histórias sobre a irmã que estava na África, a irmã que estava trabalhando em um rancho, a irmã que estava em Nova York, a irmã que estava escrevendo um livro, a irmã que ia se casar. Certamente não podiam ser todas a mesma pessoa. De fato, se eu tivesse me dividido em várias Liz, teria feito isso de bom grado, de modo a não perder um só instante da vida. O que eu estou dizendo? Eu, de fato, me dividi em várias Liz, e todas elas, certa noite, desabaram simultaneamente de exaustão no chão de um banheiro de subúrbio, por volta da idade de 30 anos. Eu deveria dizer aqui
que sei que nem todo mundo passa por esse tipo de crise metafísica. Alguns de nós são programados para ficarem ansiosos em relação à mortalidade, enquanto outros simplesmente parecem encarar o assunto todo com mais naturalidade. Você conhece um monte de pessoas apáticas nesse mundo, é claro, mas também conhece outras capazes de aceitar com elegância a forma como o universo funciona, e que realmente parecem não se importar com seus paradoxos e injustiças. Tem um amigo cuja avó costumava dizer: não há nenhum problema tão sério nesse mundo que não possa ser curado com um banho quente, um copo de uísque e um livro de preces. Para algumas pessoas, isso é mesmo verdade. Para outras, é preciso tomar medidas mais drásticas. Agora, vou falar sobre o meu amigo irlandês, criador de gado leiteiro. À primeira vista, alguém altamente improvável de se encontrar em um ashram indiano. Machan é uma daquelas pessoas que, assim como eu, nasceram com aquela ansiedade, com aquele afã louco e incansável de entender como funciona a existência. Sua pequena paróquia não parecia ter nenhuma dessas respostas. Então, ele deixou a fazenda nos anos 80 para viajar para a Índia à procura da paz interior por meio do yoga. Alguns anos depois, voltou para casa, para sua fazenda de gado leiteiro na Irlanda. Estava sentado na cozinha da antiga sede de pedra, junto com seu pai, que fora fazendeiro a vida toda e era um homem de poucas palavras. Ishan estava lhe contando tudo sobre suas descobertas espirituais no exótico Oriente. O pai de Shan escutava com interesse moderado, observando o fogo da lareira, fumando seu cachimbo. Não falou nada até Shan dizer: pai, essa história de meditação é fundamental para ensinar a serenidade. Isso pode realmente salvar a sua vida. Ensina você a aquietar a mente. Seu pai se virou para ele gentilmente e disse: eu já tenho a mente aquietada. E em seguida voltou a fitar o fogo. Mas eu não tenho, nem Shan. Muitos de nós não têm. Muitos de nós olham para o fogo e veem apenas o inferno. Preciso muito aprender a fazer o que o pai de Shan parece ter nascido sabendo fazer. Em vez de observar, eu estou sempre testando, interferindo. No outro dia, durante a prece, falei para Deus: olhe, eu entendo que uma vida sem questionamento não vale a pena ser vivida. Mas você acha que algum dia vou poder almoçar sem questionamentos? A tradição budista tem uma história sobre os momentos que se seguiram à transcendência de Buda rumo à iluminação. Quando depois de 39 dias meditando, o véu da ilusão finalmente foi retirado e o verdadeiro funcionamento do universo foi revelado ao grande mestre, dizem que ele abriu os olhos e disse, no mesmo instante: isso não pode ser ensinado. Em seguida, porém, mudou de ideia e decidiu que sairia pelo mundo sim, e tentaria ensinar a prática da meditação a um pequeno grupo de discípulos. Ele sabia que seus ensinamentos só poderiam ajudar e interessar a uma ínfima porcentagem de pessoas. A maior parte da humanidade, disse ele, tem os olhos tão fechados pela poeira da ilusão que jamais verá a verdade, por mais que se tente ajudá-la. Alguns outros, como o pai de Shan talvez, têm os olhos já tão naturalmente claros e são tão tranquilos que não precisam de nenhum tipo de instrução ou ajuda. Mas existem também aqueles cujos olhos estão só ligeiramente fechados pela poeira e que, com a ajuda do mestre certo, poderiam aprender um dia a ver com mais clareza. O Buda decidiu que se tornaria o professor dessa minoria, aqueles com pouca poeira. Espero sinceramente que eu seja uma dessas pessoas que tem uma quantidade mediana de poeira na frente dos olhos, mas não sei. Tudo que sei é que fui levada a encontrar a paz interior por métodos que podem parecer um pouco drásticos para a população em geral. Por exemplo, quando contei a um amigo de Nova York que ia para a Índia morar em um ashram
e buscar divindade, ele suspirou e disse: "Ah, tem uma parte de mim que queria tanto que eu quisesse fazer isso, mas eu realmente não sinto a menor vontade. Mas não sei se tenho muita escolha. Procurei freneticamente o contentamento durante tantos anos, de tantas maneiras, e todas essas aquisições e realizações, elas no fim acabam com a sua energia. Se você correr atrás da vida com sofreguidão demais, ela leva à morte. O tempo, quando perseguido como um bandido, se comporta como um bandido. Está sempre uma fronteira ou uma sala à sua frente, mudando de nome e de cor de cabelo, para enganar você, saindo pela porta dos fundos do hotel no mesmo instante em que você chega ao lobby, com seu mais recente mandado de busca, deixando apenas um cigarro aceso no cinzeiro como provocação. Em determinado momento, você precisa parar, porque ele não vai parar. Você precisa reconhecer que não vai pegá-lo, que a ideia não é pegá-lo. Em determinado momento, como Richard não para de me repetir, você precisa relaxar, ficar sentado e deixar o contentamento vir até você. Relaxar, obviamente, é uma empreitada assustadora para aqueles de nós que acreditam que o mundo só gira porque tem uma alavanca em cima que nós mesmos giramos, e que se largássemos essa alavanca por um instante que fosse, bem, seria o fim do universo. Mas tente largar, sacolão. Essa é a mensagem que estou recebendo. Fique sentada bem quietinha agora e põe um fim à sua participação incessante. Veja o que acontece. No fim das contas, os pássaros não despencam mortos do céu no meio do voo. As árvores não murcham nem morrem. Os rios não se enchem de sangue rubro. A vida continua. Até mesmo o serviço de correio italiano prossegue na sua marcha trôpega, tocando sua vida sem você. O que lhe dá tanta certeza de que o seu microgerenciamento de cada instante desse mundo é tão essencial? Por que você não esquece isso? Ouço essa argumentação e ela me atrai. Intelectualmente, acredito nela, acredito mesmo. Mas em seguida eu me pergunto, com todo o meu afã incansável, com todo o meu fervor exaltado e com toda a minha natureza estupidamente faminta: o que eu devo fazer com a minha energia então? A resposta também chega. Procure Deus, sugere a minha guru. Procure Deus como um homem com a cabeça em chamas procura por água. 50. Na manhã seguinte, durante a meditação, todos os meus antigos pensamentos de ódio voltam à tona. Estou começando a pensar neles como irritantes operadores de telemarketing, sempre telefonando nos momentos mais inoportunos. O que fico alarmada ao descobrir na meditação é que a minha mente, no fim das contas, não é um lugar tão interessante assim. Na verdade, só penso em poucas coisas, e penso nelas constantemente. Acho que a palavra certa para descrever isso é obsessão. Penso obsessivamente sobre o meu divórcio, e sobre toda a dor do meu casamento, e sobre os erros que cometi, e sobre todos os erros que o meu marido cometeu. E então, e não há como fugir desse assunto sombrio, começo a pensar obsessivamente em David. O que, para ser sincera, está começando a ficar embaraçoso. Quero dizer, aqui estou eu, nesse lugar sagrado de estudo no meio da Índia. E tudo em que consigo pensar é no meu ex-namorado? Em que série eu estou? 7ª? E então, me lembro de uma história que a minha amiga Débora, a psicóloga, me contou certa vez. Durante os anos 1980, a cidade da Filadélfia perguntou-lhe se ela poderia ser voluntária para ministrar aconselhamento psicológico a um grupo de refugiados do Camboja. Débora é uma psicóloga excepcional, mas ficou terrivelmente intimidada por essa tarefa. Aqueles cambojanos haviam sofrido o pior que os seres humanos são capazes de infligir a outros seres humanos: genocídio, estupro, tortura, fome, assassinato de parentes diante de seus olhos. Tudo isso seguido por longos anos em campo de refugiados e perigosas viagens de navio para o Ocidente, durante as quais
pessoas morriam e cadáveres eram lançados aos tubarões. Então, que tipo de ajuda Débora poderia oferecer a essas pessoas? Como era possível para ela entender a extensão do seu sofrimento? Mas você sabe sobre o que toda essa gente gostaria de falar quando conseguia encontrar psicólogos? Perguntou-me Débora. Era só. Conheci um cara, quando estava morando no campo de refugiados, e a gente se apaixonou. Achei que ele me amasse de verdade, mas depois a gente foi para navios diferentes e ele ficou com a minha prima. Agora está casado com ela, mas diz que me ama de verdade e fica me ligando o tempo todo. Sei que eu deveria dizer para ele ir embora, mas ainda o amo e não consigo parar de pensar nele. E eu não sei o que fazer. É assim que a gente é. Coletivamente como espécie, é essa a nossa paisagem emocional. Certa vez, conheci uma velha senhora que tinha quase 100 anos de idade. E ela me disse: só existem 2 assuntos pelos quais os seres humanos brigaram em toda a história. Quanto você me ama? E quem é o chefe? Todo o resto é de alguma forma administrável. Mas essas 2 questões, o amor e o controle, são a perdição de todos nós. Nos fazem tropeçar e provocam guerras, tristeza e sofrimento. E é como se essas 2 questões, infelizmente, ou talvez, obviamente, que eu estou lidando aqui nesse ashram. Quando estou sentada em meu silêncio, fitando minha própria mente, tudo que surge para me deixar agitada são questões sobre saudade e controle. E é essa agitação que me impede de evoluir. Quando tentei essa manhã, depois de mais ou menos 1 hora de pensamentos infelizes, voltar a mergulhar em minha meditação, levei comigo uma ideia nova: compaixão. Perguntei ao meu coração se ele poderia, por favor, insuflar minha alma com uma opinião mais generosa em relação ao funcionamento da minha mente. Em vez de pensar que eu era um fracasso, será que eu poderia talvez aceitar que sou apenas um ser humano? Um ser humano normal, inclusive? Os pensamentos vieram como de hábito. Tudo bem, é assim então. E em seguida, as emoções que os acompanham também surgiram. Comecei a me sentir frustrada e crítica em relação a mim mesma, solitária e zangada. Mas então, uma violenta resposta surgiu de algum lugar das profundezas mais remotas do meu coração. E eu disse a mim mesma: eu não vou julgar você pelos seus pensamentos. Minha mente tentou protestar dizendo: tá, mas você é um fracasso tão grande, você é uma inútil tão completa, nunca vai conseguir ser nada. De repente, porém, foi como se um leão rugisse de dentro do meu peito, sufocando toda essa bobagem. Uma voz se ergueu dentro de mim, diferente de tudo que eu jamais havia escutado antes. Era tão interna e eternamente alta que cheguei a apertar a mão em cima da boca, porque tive medo de que se abrisse a boca e deixasse aquele som sair, ele sacudiria os alicerces de todos os prédios dali. E o que o rugido dizia era o seguinte: você não faz ideia de como é forte o meu amor. Os pensamentos insistentes e negativos da minha mente se espalharam aos 4 ventos diante dessa afirmação, como pássaros, lebres ou antílopes. Saíram dali correndo, aterrorizados. Então, seguiu-se o silêncio. Um silêncio intenso, vibrante, admirado. O leão da savana gigante do meu coração observou satisfeito seu reino recém-silenciado. Lambeu as presas pontiagudas uma vez, fechou os olhos amarelos e voltou a dormir. E então, naquele silêncio régio, enfim comecei a meditar sobre e com Deus. 51. Richard do Texas tem alguns hábitos fofinhos. Sempre que passa por mim no ashram e percebe pela minha expressão distraída que meus pensamentos estão a 1 milhão de quilômetros dali, ele pergunta: como vai o David? Cuide da sua vida, respondo sempre. Você não sabe em quem estou pensando, seu moço. Ele sempre tem razão, é claro. Outro hábito que ele tem
é de me esperar quando saio da sala de meditação, porque gosta de ver a minha cara de chapada e de exausta quando me atraso lá dentro, como se estivesse acabando de lutar com jacarés e fantasmas. Ele diz que nunca viu ninguém brigar tanto consigo mesmo. Não sei se isso é verdade, mas é verdade que o que acontece comigo naquela sala de meditação pode ser bastante intenso. As experiências mais violentas acontecem quando me livro de alguma derradeira reserva temerosa e permito que uma verdadeira turbina de energia se liberte e comece a subir pela minha coluna. Hoje eu rio por um dia ter desdenhado a ideia da Kundalini Shakti, considerando-a um simples mito. Quando essa energia me percorre, ela resfolega como um motor a diesel em marcha lenta. E tudo que me pede é uma coisa simples. Será que você poderia, por favor, se virar do avesso para que seus pulmões, seu coração e suas entranhas fiquem do lado de fora e o universo inteiro fique do lado de dentro? E emocionalmente, será que poderia fazer a mesma coisa? O tempo fica meio maluco nesse espaço ruidoso, e eu sou levada, anestesiada, atônita e sem ação para todo tipo de mundo, e vivencio todas as intensidades possíveis das sensações: fogo, frio, ódio, desejo, medo. Quando tudo termina, eu me levanto trôpega e saio cambaleando rumo à luz do dia em um estado lamentável, morrendo de sede e mais excitada do que um marinheiro em uma licença de 3 dias em terra firme. Richard geralmente está ali me esperando, pronto para começar a rir. Ao ver o meu rosto confuso e exausto, ele sempre me provoca com a mesma frase: "Você acha que algum dia vai valer alguma coisa, sacolão?" Essa manhã, no entanto, na meditação, depois de ter ouvido o leão rugir, você não faz ideia de como é forte o meu amor, saí da caverna de meditação parecendo uma rainha guerreira. Richard sequer teve tempo de perguntar se eu achava que algum dia iria valer alguma coisa, antes de eu olhar em seus olhos e dizer: "Eu já valho, seu moço." "Olhe só para ela", falou Richard. "Isso merece uma comemoração." "Venha, garota, vou te levar até a cidade e te pagar um thumbs up." Thumbs up é um refrigerante indiano, parecido com a Coca-Cola, mas com mais ou menos 9 vezes a quantidade de xarope de milho e o triplo de cafeína. Desconfio que também contenha metanfetaminas. Ele me faz ver tudo dobrado. Algumas vezes por semana, Richard e eu vamos à cidade e dividimos uma garrafa pequena de thumbs up. Uma experiência radical depois da pureza da comida vegetariana do ashram, tomando sempre cuidado para não tocar a garrafa com a boca. A regra de Richard para viajar pela Índia parece boa: não toque em nada a não ser em si mesmo. E sim, também pensei nessa frase como título para esse livro. Temos nossos lugares preferidos na cidade e paramos sempre para prestar nossa homenagem ao templo e para cumprimentar o Sr. Paniquete, o alfaiate, que aperta nossa mão e diz: "Parabéns em conhecê-los." Ficamos olhando as vacas andarem de um lado para o outro, aproveitando seu status sagrado. Na verdade, acho que elas abusam desse privilégio e só ficam deitadas no meio da rua para que todo mundo veja bem o quanto são sagradas. E observamos os cães se coçarem como se estivessem se perguntando como diabos foram parar ali. Olhamos as mulheres consertando a estrada, quebrando pedras debaixo do sol inclemente, brandindo marretas, descalças, parecendo estranhamente lindas, com seus sares de cores brilhantes e seus colares e pulseiras. Elas nos lançam sorrisos radiosos que não consigo entender de jeito nenhum. Como podem ser felizes fazendo esse trabalho árduo em condições tão terríveis? Porque elas todas não desmaiam e morrem depois de 15 minutos no calor tórrido com essas marretas? Pergunto isso ao Sr. Paniquete, e ele diz que com os aldeões é assim, que as pessoas nessa parte do mundo
nasceram para esse tipo de trabalho pesado e que tudo com que estão acostumadas é trabalhar. Além disso, acrescenta ele casual, a gente por aqui não vive muito. É um vilarejo pobre, é claro, mas não paupérrimo pelos padrões indianos. A presença e a caridade do ashram e um pouco de dinheiro ocidental circulando fazem uma diferença significativa. Não que haja muita coisa para comprar ali, embora Richard e eu gostemos de dar uma olhada em todas as lojas que vendem contas e estatuazinhas. Alguns homens da Caxemira, vendedores muito astutos realmente, estão sempre tentando nos vender suas mercadorias. Um deles chegou a vir atrás de mim hoje, perguntando se a madame por acaso gostaria de comprar um belo tapete de caxemira para sua casa. Isso fez Richard rir. Entre outros esportes, ele gosta de gozar da minha cara pelo fato de eu não ter uma casa. Nem adianta tentar, irmão, diz ele ao vendedor de tapetes. Essa moça aqui não tem chão para colocar nenhum tapete. Sem se deixar abater, o vendedor da caxemira sugere. Então, madame, gostaria talvez de pendurar um tapete na sua parede? Olhe, disse Richard, o problema é justamente esse. Ela também não tem muitas paredes ultimamente. Mas tenho um coração valente, exclamo em minha própria defesa. E outras qualidades de valor, acrescentou Richard, fazendo-me um elogio uma vez na vida.